Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 13. Olha só. Será isso numerologia? Palavra profética para o ano de 2013. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Será? O que será que é isso aí? Isso aí é a direção que eu recebi de Deus lá no dia do jejum e da oração lá. Né? Como eu falei, fiquei consagrado lá, pedindo para Deus trazer uma grande bênção sobre a vida de todos que estão debaixo da minha cobertura, que eu amo muito. Já falei para vocês que eu amo vocês hoje? Já falei ou não? Então vou falar. Eu amo muito vocês. Vocês acreditam nisso? Amém. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, revelada e ungida e dedicada a nós nesse dia, em nome de Jesus. Queridos, a gente recebeu do nosso querido apóstolo René uma palavra profética de que esse é o ano da maturidade. E eu louvo a Deus por essa direção profética dada ao espírito do apóstolo René, porque o ano da maturidade é mais do que uma declaração profética. O ano da maturidade é um clamor do Espírito de Deus. É um clamor do Espírito de Deus dentro do nosso próprio espírito. Nós sabemos que existe uma necessidade de um agir de Deus trazendo maturidade ao espírito da igreja de Jesus. A igreja de Jesus precisa amadurecer. A igreja de Jesus precisa se santificar. A igreja de Jesus precisa ser transformada em muitos dos seus aspectos espirituais, emocionais e até físicos, para que ela possa ser a igreja que Jesus chama de a sua noiva e da sua esposa. E nós, olhando, para a vida da igreja de Jesus hoje, não só a igreja celular no modelo dos 12, mas a igreja como um todo, nós vemos que essa palavra é oportuna, essa palavra é necessária, essa promessa da maturidade. Por quê? Porque a gente vê uma imaturidade espiritual que tem feito a igreja sofrer. Ainda existe um contingente muito grande de igrejas que perderam o foco, de igrejas que se dividiram, de ministérios que se fragmentaram, de ministérios que se corromperam com o pecado e acabaram perdendo a sua glória. E quando vem esse fruto da imaturidade, que são as dissenções, as facções, as contendas, as divisões, quem sai perdendo são as ovelhas. Quem sai perdendo são os filhos de Deus, aqueles que Jesus desejaria ter como seus discípulos. Quando a gente, como pastor, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, mas eu
Eu tenho uma veia evangelística, eu gosto de falar de Jesus para as pessoas, eu gosto de oferecer Jesus para um garçom na mesa, para uma pessoa que eu conheça na rua. E é impressionante que quando a gente se dá a esse trabalho, quanta gente desviada você encontra. Parece que você encontra mais gente desviada da igreja do que gente que nunca ouviu falar de Jesus. E quem tem essa experiência? É verdade o que eu estou falando? Não é impressionante o número de pessoas que falam assim, não, eu já frequentei, eu já fui, eu era da congregação, eu frequentei um tempo na Universal, não, eu conheço Jesus, porque minha mãe era cristã, era da igreja cristã e da igreja evangélica e tal. Então existem muitas pessoas por aí perdidas, feridas, traumatizadas, fruto de um sistema religioso e fruto de uma igreja e espiritualmente imatura, né? Assim como essa imaturidade da igreja afasta pessoas, essa imaturidade da igreja traz um mau testemunho. Queridos, nós precisamos renunciar, nos arrepender e renunciar definitivamente a esse hábito, a essa atitude de falarmos mal uns dos outros, de criticarmos outros ministérios, outros líderes, outros pastores, outros apóstolos, achando que a nossa visão é melhor do que a dos outros. Não, Deus dá uma visão particular a cada um, e cada um anda na luz que tem. Então, nós da visão M12, nós somos diferentes, mas nós não somos melhores do que ninguém. Nós devemos nos contentar em sermos diferentes, e nós devemos mostrar essa diferença pelo amor, pelo bom testemunho, por sermos realmente diferente de tudo aquilo que no sistema religioso, no sistema tradicional, nós repudiamos, nós criticamos e nós usamos como argumento para sair de lá. Agora, se nós já rompemos com essas coisas, se isso para nós já faz parte do passado, nós não podemos mais ter essas atitudes, esses comportamentos, nessa nova oportunidade que Deus está nos dando, porque a visão na nossa vida é um virar de página. Depois que você passa em Peniel, você deixa de ser Jacó e você passa a ser Israel. Você deixa de ser um pastor frustrado para ser um líder de multidão, para ser um homem de nações, para ser um pai de nações. Então, nós não podemos trazer para esse tempo de oportunidade dada a nós os mesmos hábitos, os mesmos costumes. E a gente vê que isso acontece na igreja, desde pastores de igrejinhas pequenininhas, onde um que tinha 30 fica magoado porque perdeu uma ou duas ovelhas, um ou dois discípulos que foram para a igreja do outro que tem 150, como a gente vê ministérios que receberam uma fé poderosíssima de Deus, uma unção específica, extraordinária de Deus, para chegar a pagar uma fatura de televisão de milhões, e esse dinheiro todo que é investido, não é investido só em falar de Jesus, esse dinheiro é investido em fazer uma guerra com outro ministério, onde uma parte da programação, que custa tão caro, ela é dedicada a um pastor brincar e zombar do outro pastor, e um ministério falar mal do outro pastor, e um ministério se afirmar nas coisas que é melhor do que o outro ministério. Isso tudo fala de uma imaturidade da igreja que faz a igreja deixar de ter o testemunho, faz a igreja deixar de ganhar as vidas que precisavam ser ganhas, faz a igreja gerar muitos escândalos que impedem pessoas de chegarem, e faz a igreja perder pessoas que deveriam permanecer, elas acabam por causa dessas coisas se escandalizando e se afastando. Essa imaturidade da igreja, ela está, na verdade, essa é uma visão espiritual e profética, pode até ser contestada, porque você vai dizer, Deus não vai deixar o cronograma dele atrasado, mas a gente sabe que para que Jesus volte, e para que Jesus venha buscar a sua noiva, essa noiva precisa cumprir uma missão aqui na terra. E enquanto a noiva não amadurecer e não entender o que ela tem que fazer, que representa se preparar para receber esse noivo fica impedido de vir. Por isso que não tem nem data, nem dia, nem hora marcada. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o cordeiro, só o Pai. Por quê? Porque é um tempo que vai depender da atitude do que existe na terra. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, significa que a glória está esperando a atitude dos que estão na terra. Você já conseguiu ver por esse ângulo? Cristo em vós, a esperança da glória. A glória está esperando que nós aqui façamos o nosso papel. Agora, como é que nós vamos fazer o nosso papel?
se a gente se dá a críticas, a mágoas, a divisões, a facções, a insubmissão. Um pastor não consegue se submeter ao outro, não consegue entender o que é cobertura, não consegue ser discípulo de verdade, não consegue amar o seu líder. Recebe um líder que é uma bênção de Deus, mas em vez de amar o seu líder, vai ficar procurando tudo que é defeito na vida do líder para poder criticá-lo, para poder se afastar dele, para poder provar que é melhor do que ele. Não, tudo isso faz parte de um contexto de maturidade da igreja que, em nome de Jesus, nesse ano, Deus vai tratar. E Deus vai nos libertar disso, e Deus vai nos curar disso, porque Deus vai nos dar um batismo tremendo de arrependimento, de santificação e de mudança de atitude. Tem alguém aqui que pode dizer amém para essa declaração? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Porque eu digo que o cordeiro, o noivo, Jesus, está impedido de vir. Porque a imaturidade da igreja está atrasando a vinda dele, porque ele não vai casar com uma menina imatura e inconsequente. Ele vai casar com uma mulher madura, sensata, virtuosa, sábia. Uma mulher que, segundo a própria descrição da palavra de Deus, é santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Ela é revestida da glória dele. Amém? E eu quero te dar uma boa notícia, essa igreja é você. Você é candidato a ser essa igreja. Amém? Mas nós precisamos o quê? Amadurecer. Então, nós estamos num ano onde, graças a Deus, Deus usou a vida do profeta, do nosso apóstolo, do nosso líder, para declarar que esse é o ano apostólico da maturidade. Mas nós não vamos poder viver esse ano da maturidade se nós não entendermos a origem e a essência desse processo de amadurecimento espiritual e sobrenatural. Diga comigo, o processo é espiritual e sobrenatural. Repita comigo, vai ser no sobrenatural, pelo agir, pelo mover do Espírito Santo, em todas as direções e em todas as dimensões, sobre o corpo de Cristo. Eu acredito que essa palavra ela tem eco, ela tem respaldo no mundo espiritual, ela vem com o poder de Deus, com a força de Deus, para realmente trazer para a vida da igreja um impacto, a nível individual, a nível familiar e a nível coletivo, a nível ministerial. Deus vai trabalhar em cada vida, para que cada um de nós chegue no final de 2013 realmente amadurecido, transformado na sua maneira de pensar, na sua maneira de resolver os problemas, na sua maneira de relacionar-se com Deus, consigo mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor, a saber, a nossa família, os nossos discípulos. Deus vai trazer aí uma cura, Deus vai trazer uma restauração, nos fazendo crescer espiritualmente, nos fazendo nesse ano, recebemos um crescimento, um amadurecimento interior, para que nós fiquemos mais parecidos com Jesus. Porque às vezes é a nossa imaturidade, é a nossa falta de polimento, de acabamento espiritual, que faz com que nós nos frustremos em muitas das nossas aspirações, ficam impedidas muitas das nossas conquistas, e também nós deixamos de ser para as pessoas aquilo que elas esperavam que elas fossem. Por causa disso, pessoas têm o desejo de se afastar de nós. É aquela testemunha que aquele pastor deu aqui, né? De que a pessoa precisa, o líder precisa ser maduro, o líder precisa ser curado, porque ele pode até, se ele não for curado, ganhar alguém, mas depois, pela falta de cura dele, pela falta de amadurecimento espiritual, ele não consegue reter o fruto. Porque consolidar é um processo um pouco mais delicado e difícil do que ganhar. E graças a Deus, Deus vai trazer para nós, nesse ano, esse mover sobrenatural que vai nos fazer maduros. Você recebe isso? Jesus sempre usou a natureza para explicar coisas espirituais aos seus discípulos. E hoje ele vai fazer algo parecido. Quem é que pode me responder aqui o que é que na natureza faz os frutos amadurecerem? Na natureza, nas plantas, né, que dão frutos, você vê que um fruto aparece, ele cresce e depois ele amadurece. São etapas onde ele tem diferentes tamanhos,
diferentes formas, e depois cor, cheiro, sabor, e cumpre o propósito para o qual existe, que é poder ser colhido e servir de alimento e poder gerar, através das sementes que existem dentro, outras plantas iguais àquela. Mas o que é que faz os frutos amadurecerem? Será que é o calor do sol? Será que são os raios infravermelhos? Será que são os raios ultravioleta? O que é? Será que tem alguma participação do tempo? Será que é o tempo? Será que tem a ver com a estação do ano? Cada fruta amadurece numa estação do ano? Será que tem alguma participação dos insetos? Os insetos deixam algum tipo de coisa nos frutos que faz com que o fruto amadureça? Não, eu vou responder para você. Não vai nem você precisar consultar o Google, não vai dar tempo. Se você estava fazendo essa pergunta ao Google, pode cancelar, pode dar delete aí, porque eu vou responder para você. Na natureza, o que gera o amadurecimento dos frutos é um gás que o próprio fruto tem dentro dele, chamado gás eteno ou gás etileno. E o gás eteno ou gás etileno foi descoberto, do ponto de vista científico e comercial, como uma forma de amadurecer as frutas. Então, muitas empresas, querendo melhorar a produtividade, o ganho de dinheiro na comercialização de frutas, colhe o fruto maduro. Não sei se você sabe, mas banana é tudo colhido verde. Por quê? Porque a banana verde ela é mais fácil de transportar, ela é mais dura, ela amassa menos, ela estraga menos no transporte. E quando ela chega no lugar onde ela vai passar pelo processo de distribuição, ela é submetida a uma estufa, onde ela fica ali dentro daquela estufa fechada e é injetado ali gás eteno ou gás etileno. E o gás etileno começa a produzir uma reação química nas células do fruto e ele começa a amadurecer. E quando o fruto é verde, ele é duro, ele é sem gosto, ele é sem cheiro e ele é imprestável. Não dá para comer goiaba verde. Falei, né, no culto, se for comer uma goiaba verde, você quebra a dentadura, né? Você não tem como comer banana verde. Banana verde amarra toda a boca, dá até um edema de glote se você for comer uma banana verde. Tem gente que já ficou com a garganta apertada só de pensar nisso, né? Então, o fruto verde, o fruto que não está maduro, ele é duro, ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não tem sabor, ele não serve para nada, e as sementes que estão dentro dele também não vão se multiplicar, não vão germinar se você tirar o que tem dentro dele e plantar o fruto. O fruto, enquanto a semente também precisa amadurecer junto com o fruto. A semente que não é madura, ela não floresce, ela não germina para gerar outra planta igual àquela lá. Então, eu tenho certeza que aqui, eu vou fazer uma pergunta agora. Você já trabalhou com o gás eteno, você já mexeu com o gás eteno e etileno, você que escolhe como é que você quer chamar ele, pode ser qualquer um desses dois nomes, são os dois nomes científicos que ele tem. E você já fez várias vezes a experiência de usar o poder do gás eteno para amadurecer fruta. 50% aqui no mínimo. Quer ver uma coisa? Quem aqui já embrulhou banana no jornal para ela amadurecer? Levanta a mão, por favor, todo mundo que já embrulhou banana no jornal. Ou que pelo menos já ouviu falar disso. Levanta a mão aí, faz assim para mim. Olha aí, mais de 50%. Por quê? Por que a banana no jornal amadurece? Tem gente que fala, não, é porque fica quentinho. O outro é porque fica abafado. Não, é a tinta do jornal que tem a propriedade de amadurecer a banana. Não, é porque quando você envolve a banana no jornal, ou você envolve a banana num saco plástico, o gás eteno fica preso lá dentro. E como ele fica preso lá dentro e ele não exala, o processo de amadurecimento acelera, ele é rápido. Então, eu quero dizer para você que assim como na natureza o gás eteno é um elemento essencial para que haja amadurecimento, na vida espiritual, os frutos de vida espiritual também têm um elemento essencial sem o qual eles não amadurecem. E esse daí eu vou perguntar se você sabe qual é o elemento fundamental para que haja amadurecimento na vida espiritual. Alguém sabe? Qual é? Não é o Espírito Santo. É o amor. Amém? É o amor. Por quê? Porque o amor é esse elemento que nos faz amadurecer. O amor, ele não é só um sinal de maturidade. Ele é aquilo que dentro de nós, movido pelo Espírito Santo. Quem respondeu o Espírito Santo não respondeu errado, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é amor. Amém? Então, eu queria a resposta amor, por isso que eu falei, não é Espírito Santo. Mas eu quero dizer assim, quem produz o amadurecimento na nossa vida
o que produz o amadurecimento na nossa vida, o elemento espiritual que produz o amadurecimento na nossa vida é o amor. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto que se não houver amor, todos os dons, todos os sacrifícios, todas as intenções, todas as estruturas estabelecidas, sem o amor elas não cumprem o seu propósito, elas não são consideradas válidas por Deus, elas não amadurecem, elas não cumprem o seu fim. Amém? E não há crescimento e amadurecimento espiritual sem nós entendermos ou sem nós experimentarmos o amor de Deus. O amor é fundamental. E uma das coisas que a gente mais precisa pedir a Deus é que Deus nos dê o dom de amar e que Deus derrame o amor dele no nosso espírito e que esse amor ele permaneça em nós, ele se consolide em nós, porque essa é a essência de tudo, querido. Olha, eu quero dizer que antes da visão ser celular, antes da visão ser M12, antes da visão ser a visão de crescimento e de multiplicação, antes da visão ser a visão do ganhar, do consolidar e do discipular e do enviar, essa visão é a visão do amor. O amor é a essência. E para você conquistar a sua família para Jesus, você precisa ter amor. E você, para ganhar vidas, você precisa de amor. E você, para formar 12, você vai precisar investir, gastar e pedir muito mais amor para Deus. Porque não tem como. O único vínculo verdadeiro, o único vínculo que produzirá na vida das pessoas o aperfeiçoamento, a transformação, o amadurecimento a qual as pessoas precisam chegar e ao qual Deus quer levar elas, é o amor de Deus fluindo sobre a sua vida e passando por você e alcançando a vida dos seus familiares, a vida dos seus discípulos e a vida das multidões. Amém? Sem amor, não adianta, eu posso até dar o meu próprio corpo para ser queimado, vai ser um sacrifício vão. Amém? E quando nós conhecemos a Jesus, Jesus nos dá o quê? Ele nos dá um novo Espírito, Ele nos dá o Espírito Santo. E nós aprendemos a amar numa escala progressiva. Eu tenho certeza que depois dessa palavra aqui você vai compreender melhor a atitude de algumas pessoas na igreja. E você vai sair daqui disposto a andar mais uma milha, você vai sair daqui disposto a ter paciência mais um pouquinho, você vai sair disposto a orar mais um pouco, e você vai sair também determinado a investir um pouco mais de amor na vida dessas pessoas, para que elas possam ser transformadas. Por quê? Porque cada pessoa, indistintamente, todas as que nascerem de novo, todas as pessoas que chegarem a Jesus, elas vão receber o Espírito Santo e elas vão ter que passar por esse processo, que é um processo de primeiro descobrir o amor de Deus, de primeiro desenvolver dentro de si o amor a Deus, depois o amor próprio, o amor por si mesmo, e em terceiro lugar, o amor ao próximo. É um processo, assim como o fruto aparece, cresce e depois amadurece, na vida espiritual a gente primeiro aprende a amar Deus, depois a gente começa a se amar nesse processo de arrependimento, de santificação, de libertação e de cura, e depois esse processo ele é tão bem desenvolvido, ele é tão aperfeiçoado e amadurecido, que você começa a transbordar nesse amor e você começa a alcançar outras vidas e falar desse amor e atrair outras pessoas através desse amor que está exalando, que está se derramando através de você. E eu quero profetizar aqui que grande vai ser o mover e a obra do Espírito Santo na tua vida, nesse ano, e você vai finalizar 2013 apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua família, apaixonado pelas vidas, apaixonado pela visão e pelas multidões. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Então, o primeiro processo é o amor a Deus. O amor vem de Deus, é um dom chamado dom supremo. É o maior dom, é o melhor dom, né? E ele vem de Deus. Você pode pedir para Deus. Peça para Deus o dom de amar. Está aquele discípulo te deixando muito nervoso. Está aquela pessoa te deixando muito desgostosa. Está aquele discípulo te deixando assim muito irritado, a ponto de você até quase fazer aquela oração. Senhor, leva, vai. Mas antes de você fazer essa oração, leva, vai, você vai fazer a seguinte oração. Senhor,
me dá um pouquinho mais de amor. Me capacita a amar essa pessoa um pouquinho mais, mesmo na atitude dela, mesmo na afronta dela, mesmo na rebeldia dela, mesmo na atitude indiferente dela, me dá a capacidade de amar. E isso vai trazer resultados sobrenaturais. 2013 também é um ano de milagres. Sabe por quê? O endurecido, o desatento, o disperso, o que não queria nada com nada, aquele que achava que não conseguia fazer a visão, aquele que só pensava nas coisas materiais e nas coisas de interesse próprio, nesse ano vai ser batizado em amor, vai ser tocado pelo amor de Deus, vai ser transformado pelo Espírito Santo e vão terminar o ano como filhos apaixonados por Deus, como discípulos apaixonados por você, como discípulos e líderes apaixonados por uma visão, por um sonho, por uma multidão. Você recebe? Pode dar um aplauso a Jesus. Deus vai amadurecer a nós e vai amadurecer os nossos discípulos. Mas Ele chamou você na frente para compartilhar essa palavra com você, porque o que vai precisar de mais gás eterno é você. Você vai precisar tomar uma injeção forte, dupla de gás eterno esse ano, em amor. Amém? Para quê? Para você poder saber como se comportar em cada atitude, em cada situação, em cada decisão, em cada fala com as pessoas, em cada relacionamento. Amém? Tem uns que vai ser fácil, tem outros que vai ser mais difícil, mas em todos você vai finalizar o processo com um excelente resultado. Você recebe? Vai ser um ano de grande crescimento e amadurecimento para nós e para os nossos discípulos. Amém? Então preste atenção. O amadurecimento desse processo de entender o amor de Deus é porque Deus quer que nós entendamos que Ele é o nosso Pai. E muitas pessoas vêm para a igreja movidas pela fé, já tendo um princípio de experiência com o Espírito Santo, mas elas tratam a Deus ainda, você tem gente assim na sua igreja, como um gênio da lâmpada. Ela pensa que Deus é um gênio, que está ali à disposição dela 24 horas por dia para fazer pedidos que não são só 3, são todos que ela quiser. Né? E quando não funciona na vida de alguns essa mágica, essas pessoas se decepcionam, essas pessoas murmuram, essas pessoas põem até a culpa em você, ou no líder de célula, ou no líder 12. Por quê? Porque essas pessoas não entenderam ainda quem é Deus e o que é o amor de Deus. Mas Deus está dizendo que elas vão amadurecer. Então tem alguns que tratam Deus assim, como o gênio da lâmpada. Mas Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e mais do que tudo, Ele quer ser o nosso Pai. Amém? Jesus veio e só chamou Deus o tempo inteiro de Pai. O meu Pai me enviou, as coisas que eu faço não faço em meu próprio nome, eu faço em nome do meu Pai. Por quê? Porque isso ficou perdido na memória espiritual do homem, de que Deus é o nosso Pai. Eu falo para você que eu vivi uma experiência até os 30 e poucos anos de vida, onde eu sofri muito de uma carência muito grande de pai, porque meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade. E eu fiquei um jovem, um adolescente, depois um jovem, depois um homem velho, já maduro, carente de pai. Então eu projetava o meu pai nos professores da faculdade e me frustrava. Projetava no meu sogro e me frustrava. Me converti, vim para a igreja, projetava no pastor e me frustrava. Por quê? Porque eu estava enfermo de alma. E um dia, quando eu fui diante de Deus chorar isso, dizendo, eu só estou me frustrando, eu só estou me magoando, por que isso está acontecendo? Deus falou assim, porque você precisa entender que o seu pai sou eu. Você só precisa entender que o seu pai sou eu. Não adianta você querer colocar o seu sogro no lugar do seu pai, o seu pastor no lugar do seu pai, os seus amigos no lugar do seu pai, um amigo mais velho, um amigo mais maduro, um amigo legal, um amigo de conselhos bons, porque são deformidades da nossa alma. O nosso pai é Deus, e Deus me disse mais ainda, Ele falou assim, não chame mais ninguém de pai, eu não quero que você chame mais ninguém de pai, porque eu às vezes fazia isso. Eu cheguei a dizer para o meu pastor que ele era o meu pai, que ele era o pai que eu tinha perdido com 2 anos de idade, então que ele era uma restituição do pai que eu tinha perdido.
E depois disso, esse meu pastor, ele se desviou, ele se afastou da igreja, foi uma coisa muito traumática, então foi mais uma dor, mais uma decepção. E Deus, nessa fala, ele falou assim para mim, eu não quero que você chame mais ninguém de pai, porque o seu pai sou eu, e eu tenho ciúme de você. Não é o ciúme maligno, não é o ciúme obras da carne. O ciúme quer dizer zelo, eu não quero que ninguém ocupe o lugar que é meu. Você consegue compreender? Então, querido, que em 2013, isso fique gravado no seu coração, e em todos os momentos que você viver nesse ano, de alegria, de luta, de prova, de silêncio, de vento turbulento, de dificuldade, de necessidade, de provação e de vitória, lembre-se que tudo que você está vivendo, Deus está vendo, e Ele é seu Pai. E porque Ele é seu Pai, Ele te ama, e Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te iluminar, Ele vai te dirigir, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, e Ele vai te dar vitória em todos esses dias e momentos, em nome do Senhor Jesus. Você recebe? Quando eu ouvi isso, de que Deus é meu Pai, de que tudo que eu precisar eu posso pedir a Ele, e de que Ele estaria comigo em todos os momentos da minha vida, por causa do amor e do zelo, do ciúme que Ele tinha da minha vida, eu me tornei um homem seguro. Eu parei de ser carente, de um filho chorão, carente de pai, eu passei a ser um pai de multidão, um homem com coração de pai para receber todo mundo. E hoje em mim tem amor, hoje em mim tem segurança, hoje em mim tem fé, hoje na minha vida tem unção para transmitir para uma multidão. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa carente, dependente, que vivia projetando uma carência emocional em pessoas. A gente se frustra quando a gente vai depender das pessoas. A gente tem que viver na dependência exclusiva de Deus. O teu sucesso, a tua alegria, a tua saúde, a tua vitória, o teu crescimento, a tua multiplicação, o teu amadurecimento, eles dependem única e exclusivamente de uma pessoa, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, o teu Pai Celestial. Você pode dar um aplauso a Ele? Então, Deus é esse pai, mas qual que é o coração de um pai? Quantos aqui são pais ou mães? Levanta a mão. É uma relação unilateral? Só o filho que quer o amor do pai? Pai, me dá isso. Pai, me faz carinho. Pai, me pega no colo. Pai, me empresta o carro. Pai, me põe na faculdade. Pai, me ajuda. Pai, isso, pai, aquilo. É assim que funciona? Não, você também fala, filho, vem aqui. Filho, eu preciso de você. Filho, me ajuda. Filho, compreenda. Ó, você tem que apagar a luz quando você sai do quarto. Né? E tem gente que nem liga para isso, fala, não, eu quero meu filho, o que me importa é meu filho perto de mim, as coisas materiais são de menor importância. Então, eu quero dizer assim, toda relação verdadeira e equilibrada de pai e de filho é uma relação de amor, mas é uma relação de troca, onde Deus, que é esse pai, Ele quer se relacionar conosco. Quem já assistiu aqui o Todo-Poderoso 2? Um filme que tem aí. É um filme cristão, um filme gospel. Pega esse filme e assiste. E depois você pode passar para a igreja. Faz a rede de jovens lá, passa para os jovens. Faz uma reunião de gerações, passa para os discípulos assistirem. Porque é um filme simples, bobinho assim. Ele é uma comédia, mas ele tem uma mensagem muito interessante. Um deputado que queria mudar o mundo. O slogan da campanha dele era: nós vamos mudar o mundo. E aí, quando ele ganha a eleição e ele começa o mandato dele, Deus aparece para ele e fala assim: você tem que construir uma arca para mim, uma arca de Noé. E aí o que acontece? Ele fica doido, né? Porque ele fala: peraí, eu tenho o meu mandato, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha carreira política, né? Afinal de contas, eu ganhei, fui eleito para quê? E Deus falou assim: não é, eu quero que você construa uma arca. E aí ele fala assim: mas tudo bem, vou construir a arca, mas me explica uma coisa, por que o Senhor me escolheu? E Deus responde para ele: porque você quer mudar o mundo e eu também. Agora, como se muda o mundo? Ele respondeu, o deputado respondeu: eu não sei. Deus responde para ele: uma atitude real de amor e carinho de cada vez. E tem um cachorro lá que ele está enxotando, tocando, e Deus faz aparecer a água no prato do cachorrinho, e o cachorrinho fica lá,
tomando água, né? Então ele está mostrando, ó, se você der água para o seu cachorrinho, se você puser a água na planta lá que está morrendo, esturricada, lá no seu jardim, lá na sua saída da sua casa lá, que você tem tanta pressa, você entra e sai tão grande, correndo para a igreja, de dentro da igreja para dentro, coisa que a planta está lá morrendo, seca. Outro dia eu fui na casa de uns meus 12, tinha 2 plantas assim, tão com a língua para fora, que eu falei assim, vocês me dão licença de eu pôr água nessas plantas aqui na casa de vocês? Porque eu me compadeço, eu vejo uma planta assim, ó, parecendo... Eu falei, o que é isso aqui? 2 sarças ardentes na porta da casa de vocês? Então, Deus, presta atenção, Deus quer que nós tenhamos essa sensibilidade de estarmos dispostos, porque o amor também é fruto de uma decisão nossa, nós estarmos dispostos a amar e dedicar amor e atenção e carinho a cada área da nossa vida. Tem muita gente aqui que não está feliz no casamento porque não está dedicando ao cônjuge ou ao casamento o devido tempo, a devida atenção, o devido zelo em oração ou até mesmo em diálogo com a esposa e com o marido. E Deus quer que você se atenha a isso aí. Deus quer que você olhe um pouquinho mais para essa área da sua vida, porque ela é fundamental. Se acabar a tua casa, se acabar o teu casamento, acabou o ministério, viu? Só vou te avisar isso. Acabou o ministério. E assim, às vezes a casa, Deus, por que o Senhor não me manda a prosperidade? Porque o pouco que tem lá na sua casa já você não está cuidando. Está com goteira na laje, o cano está furado, está vazando água lá não sei quantos dias na privada lá e você não conserta. Outro dia eu fui fazer xixi na casa de um apóstolo. Eu saí lá e falei, ó, o descarga lá está correndo lá, direto lá. O senhor vai pagar uma conta de água violenta aí. Ele disse, não tem problema não, isso aí é sempre assim. Falei, como? Então, se a gente é assim com as coisas aqui da terra, que estão tão perto de nós, e que a gente vê o dia inteiro e não faz nada, como é que a gente é com Deus? E isso que eu quero que você entenda. Que Deus é esse Pai que te ama. Esse Pai que quer ouvir sua voz. Esse Pai quer ouvir o seu clamor, a sua súplica. Esse Pai quer que você fique com Ele lá. Eu escrevi no Twitter, fiquei o primeiro dia do ano com Jesus para que Ele fique comigo todos os outros. E eu tenho certeza agora que Ele vai ficar. Porque Ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? O que Ele promete para a gente, o que a gente vai buscando com fé, Ele nos concede. E eu quero que você entenda isso, que é preciso a gente se apegar a Deus com amor. O Salmo de número 91, ele diz, porque a mim se apegou com amor. Tem gente que se apega com fé, com garra, tem gente que põe até Deus na parede, mas não tem nada de amor. Porque a relação é unilateral, só vem a mim, ao vosso reino, zero. Não pode ser assim, queridos, a nossa relação com Deus. Amém? E a gente precisa viver isso. E a gente precisa ensinar isso aos nossos discípulos. Porque a relação, a consolidação de muitos tem falhado, a permanência no reino de muitos tem falhado, porque às vezes a gente tem ensinado as pessoas a se relacionar conosco só. E a gente não está ensinando as pessoas a se relacionarem com Deus. E em nome de Jesus, esse ano nós vamos mudar isso. O apóstolo Abraão falou uma frase de impacto aqui. Ele disse assim, os discípulos não são nossos, eles são de Jesus. Então, se os discípulos são de Jesus, nós não podemos fazer os discípulos ficar parecidos com a gente. Eles têm que parecer com o Senhor deles. Eles têm que parecer com aqueles que podem realmente fazer alguma coisa por eles. É muito bom ter líder, é muito bom ter pastor, é muito bom ter apóstolo. Glória a Deus, porque Deus nos restituiu nesses quesitos. Mas quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus. E quem te criou, quem te formou e quem tem um plano específico, pré-estabelecido já para a sua vida, é o Pai Celestial. Então, se você quer as multidões, foca no Senhor. Foca nele. Volta para a intimidade com Deus. Volta a gastar um dia lá para ficar em jejum e oração lá, ouvindo a voz do Senhor. Amém? Vai buscar na palavra resposta. Não tome decisões por achismo, por achômetro. Tome decisões por direção do Espírito Santo. Essa palavra aqui que eu estou trazendo para vocês, com absoluta convicção de que veio de Deus, eu conquistei no silêncio, no secreto. Não estou me ufanando disso, não estou fazendo propaganda de nada, eu só estou dizendo que é o lugar certo para se buscar as coisas. E a gente precisa viver isso
E a gente precisa ensinar isso aos nossos discípulos, porque aí eles vão ser realmente pessoas fortes no Espírito. Eles não vão se abalar com qualquer coisa. Eles não vão se desconsolidar à toa. Eles não vão ser roubados da presença de Deus. Por quê? Porque eles estão vinculados a Deus em amor. Olha o que fala a palavra. O amor é o vínculo da perfeição. Então, é um vínculo perfeito, que liga as pessoas a Deus, e quando uma pessoa aprende a amar a Deus, acabou. Nunca mais ela deixa de receber nada de Deus. O Salmo de número 91 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o abençoarei, eu o suprirei, eu saciá-lo-ei com longevidade, eu lhe mostrarei a minha salvação. Então a chave do sucesso na vida de uma pessoa é amar a Deus. E eu digo para você, tem muita gente que está numa relação com Deus, mas é uma relação fria, mecânica, interesseira, que não tem nada de espiritual. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque não é só problema, esse problema não é problema só de novo convertido, não. Tem muita gente que cresce, que rompe, que tem uma unção terrível, uma revelação profunda, mas depois que está lá no topo, não vigia, não cuida do relacionamento de pai e de filho com Deus. E aí o que acontece? Vem os tropeços, vem o inimigo e rouba, e tira a comunhão com Deus, implanta o pecado e rouba tudo que aquela pessoa conquistou. Quando a gente está linkado nessa relação verdadeira de amor a Deus, vivendo na dependência total dele e buscando dia após dia a intimidade com o Espírito Santo, a gente está seguro, a gente está guardado, a gente está protegido, a gente está revestido da glória de Deus. Amém? Porque o Senhor diz, porque Ele se apegou a mim com amor, eu o glorificarei. Sabe o que quer dizer glorificar uma pessoa? Revestir aquela pessoa de glória e dar vitória para ela em tudo que ela fizer. Eu estou falando de você. Esse é você em 2013. Tem alguém aqui que pode dizer amém? Tem alguém aqui que pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Então, o conselho: volte ao primeiro amor. Volte a buscar Deus como você buscava. Pare para ouvir Ele como você parava antes. Ele está com saudade de você. Ele é seu pai, Ele te ama, Ele precisa de você. Você sabe que a maior coisa que as pessoas sabem quando elas chegam na igreja é assim: ah, meu Deus, como eu preciso de Deus. Mas uma das coisas que elas não têm noção é o quanto Deus precisa delas. E o quanto Deus as quer na presença delas. Qual é o pai que fica feliz se o filho não telefona? Se o filho que já casou não visita? Se chega o dia dos pais, o filho nem lembra. Passa o dia do aniversário do velho, nada. Que pai que fica feliz com isso? Às vezes a gente entra na rota de sermos filhos assim, que entram no automático, que estamos fazendo muitas coisas para Deus, mas Deus mesmo não está recebendo nada daquilo. Por quê? Porque não era aquilo que Ele queria a nossa presença, Ele queria a comunhão conosco, Ele queria a nossa adoração. Amém? Segundo aspecto, o amor de Deus por nós mesmos. Eu aprendo a amar Deus, eu aprendo que Deus é uma pessoa, eu aprendo que Deus é alguém que quer participar de cada área da minha vida. Quando você assistiu o filme, para mim a cena do filme, que é uma comédia, que me fez chorar, é quando no fim de tudo vem lá o dilúvio. Esse dilúvio é uma barragem que estoura lá e o barco dele salva ele e a família dele, a vizinhança dele toda, né? E aí quando chega no final, Deus aparece lá debaixo de uma árvore, lá num campo, e ele se sente atraído por Deus. Ele vai lá falar com Deus, e Deus fala: queria rever os velhos amigos, o que o senhor quer agora? Eu queria rever um velho amigo, né? E tal. Então, você vê, né? Ele falou: não, eu também queria aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, né? Porque eu fui meio resistente, mas na verdade tudo que o Senhor queria fazer era para salvar a minha vida, minha família, os meus vizinhos, né? E Deus falou: é verdade, né? Eu costumo olhar assim para as pessoas que eu amo, né? Mas e agora? O que o Senhor quer? Ele falou assim: eu estou pronto. Está pronto para quê? Para dançar com você. Então, quando eu vi aquela cena de Deus querendo dançar, né, com o homem, eu fui levado assim, a uma dimensão mais profunda de quem é Deus. Esse filme, como eu falei, é uma comédia, é uma coisa, em alguns aspectos assim banal, sabe? Mas vale a pena, porque a mensagem é muito forte. Você tem um Deus que é teu pai, que te ama,
que está disponível para você 24 horas por dia, que nem sempre consegue ter retorno dessa disposição dele, ou dessa atenção dele com você, porque a gente não dá isso para ele. Mas mesmo assim ele continua querendo participar de cada momento da nossa vida, seja fácil ou difícil, seja triste ou alegre, seja de derrota ou de vitória, ele quer celebrar conosco, ele quer compartilhar aquilo conosco. Amém? Então vamos dar um aplauso a esse Deus pessoal. Assiste o filme A Volta do Todo-Poderoso 2. O amor de Deus me capacita a recobrar minha autoestima. Esses dias eu estava tocando a campainha numa casa, e quando eu estava parado assim, eu vi um mendigo que chegou e começou a procurar comida no lixo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como o afastamento tão profundo de Deus e a maldição de geração em geração leva uma pessoa a esse estado, né? Da pessoa ter a mente dela dominada pelo espírito da miséria e ela achar que a comida que ela vai comer, ela vai achar no lixo. Eu pensei, aquele mendigo não podia tocar na minha casa? Ele estava em frente de um condomínio de luxo, ele não podia pensar, algum milionário, algum rico desse condomínio aí vai me dar um prato de comida limpa, boa, que foi feita hoje? Não, ele está procurando comida no lixo. Então, esse é o fruto, né, do distanciamento de Deus que é gerado na vida das pessoas. Mas quando as pessoas vêm para Deus, elas recebem um novo espírito. E recebendo um novo espírito, elas começam a passar por um processo de recuperação da sua estima. Uma das coisas que você precisa fazer nesse ano de 2013 é se amar. Se beijar assim, se olhar no espelho e falar, como eu sou lindo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou um príncipe de Deus, eu sou uma princesa de Deus. Eu me amo muito. Se beijar. Quem já foi ao reencontro? Lá no reencontro o Espírito Santo ajuda a gente a se auto-gostar de novo, né? Porque tem gente que não se gosta, tem gente que se acha feia, tem gente que acha que não tem valor, tem gente que acha que não é capaz. E eu quero dizer que tudo isso é uma necessidade de amadurecimento em amor, onde você precisa entender o amor de Deus pela sua vida, entender que pela sua vida, porque Deus te ama, Ele pagou um alto preço por você. Então a sua vida não é uma coisa de só menos. A sua vida não é uma coisa desprezível. A sua vida é extremamente preciosa para Deus. Por quê? Porque ninguém paga um alto preço por uma coisa que não vale nada. Já falei isso aqui no café. Se foi pago um alto preço pela sua vida, é porque a sua vida para Deus tem grande valor. E por que a sua vida tem grande valor para Deus? Porque Ele te ama, porque Ele é seu pai e você é filho dEle. E como filho do Rei dos Reis, você é um príncipe. Então a gente precisa ter mentalidade de príncipe, a gente precisa ter linguagem de príncipe, a gente precisa ter atitude de príncipe. Na nobreza, na excelência, na humildade, no temor, na obediência, mas principalmente na capacidade de nos valorizarmos. Tem gente que se limita, como falou o pastor Murilo, na propaganda porque já diz, não, isso é muito caro, não é para mim. Eu não vou nesse acampamento, porque esse acampamento é muito caro. Os meus jovens não vão nesse acampamento, porque meus jovens são muito pobres. Quero te dizer uma coisa, no reino de Deus só tem um pobre, é o diabo, que depois de morto não vai ter onde cair morto. A palavra fala que ele vai ficar sob a terra sendo comido pelas aves dos céus, né? Então não tem ninguém pobre no reino de Deus. Tudo que foi feito de bom nessa terra foi feito para nós, os filhos de Deus. Mas nós precisamos crer nisso como uma verdade. Nós precisamos ter essa maturidade de nos amarmos e queremos coisas boas para nós e acharmos que nós merecemos e nos valorizarmos e desejarmos essa melhora de vida. Tem gente que parou de sonhar, e porque parou de sonhar, eu lamento informar, morreu, esqueceu de deitar. Esqueceu de deitar. A vida paralisou, a vida estagnou. Por quê? Porque tudo que vê, isso não é para mim. Ah, aquele carro bonito, nunca vou ter um carro desse. Uma casa grande, não, essa casa é muito grande, para mim é muito cara. Aquele emprego lá, não, lá você vai ganhar o dobro que você ganha. Ah, mas também a exigência vai ser o dobro, então eu não quero. Sabe o que é 2013? É um ano de amadurecimento, e amadurecimento significa superar os próprios limites. Decidir ser melhor em 2013 do que você foi em 2012. Você quer continuar com a igreja do mesmo tamanho? Você quer continuar com seus discípulos no mesmo nível de prosperidade?
Você quer que os seus discípulos tenham o mesmo nível de amor que eles tiveram esse ano? Então saiba que a matriz desse avivamento é você. Comece a amar mais, comece a desejar mais coisas boas, comece a sonhar mais, comece a acreditar mais que Deus, tudo que Ele fez de bom, Ele fez para você. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Aí comereis, não pensa que é só comida não. Quer dizer assim, experimentareis, provareis do melhor dessa terra. Tudo que tem de bom para você. Em 2013, Deus tem um carro melhor para você, uma casa melhor para você, uma escola melhor para os seus filhos, uma condição melhor para cada um dos seus discípulos. Deus vai prosperar o teu povo. Então não seja rolha, não seja empecilho, não fica aí com esse espírito de ruína, de pobreza e de miséria. Seja ousado, seja fiel, seja generoso, viva por princípios, seja dizimista, seja ofertante, vá além daquilo que te pedirem. Vai além daquilo que Deus te pedir. É em tudo, em tudo. Revista a igreja de excelência. Ontem um pastor estava contando para mim, não, a igreja está feia. Eu falei, sabe por que não pode, pastor, deixar assim? Porque as pessoas fazem da igreja o seu segundo lar. As pessoas vão para a igreja buscando na igreja a família que elas não têm, o lar que elas não têm. Tem gente que não quer sair da igreja. Tem gente que os familiares ficam com ciúme, porque a autorrealização da pessoa é dentro da igreja. Então a igreja, para as pessoas, para muitas pessoas, é lógico que isso às vezes é fruto de um excesso, é uma anomalia. Mas para muitas pessoas, existe uma transferência psicológica da pessoa se autorrealizar dentro da igreja. E a igreja vira a casa dela. O pastor e a pastora viram o pai e a mãe. Os discípulos viram os irmãos. Aquela é literalmente a família da fé e a igreja é a casa dela. Tanto é que você pode ver, tem discípulo que você deixar a chave na mão dele, dorme lá, toma banho, come, faz comida. Vai morar na igreja. Vai morar na igreja. Então, como é que tem que ser essa igreja? A igreja pode estar em ruínas? Pode ter goteira? Pode estar com a parede tudo rabiscada? As cadeiras podem estar quebrando, jogando os pastores sentados no chão? Não pode. Então, a gente tem que zelar por todas essas coisas, porque tudo na vida, queridos, precisa de cuidado. A sua vida espiritual precisa de cuidado, o seu casamento precisa de cuidado, a sua casa precisa de cuidado, o seu cachorro precisa de cuidado, os seus discípulos precisam de cuidado, o prédio da igreja precisa de cuidado. E não venha com essa história, mas eu não tenho dinheiro. Todas as vezes em 2013 que você se determinar a fazer alguma coisa para melhorar o seu testemunho, para melhorar a sua condição de vida, para melhorar a condição de legalidade para as pessoas da igreja serem abençoadas, Deus vai te suprir com todos os recursos espirituais, emocionais e materiais. Então tenha uma mente nobre, tenha uma mente de excelência. Você recebe? Em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor. Um outro pastor falou assim para mim, eu não vou no café, apóstolo, todo mês, porque às vezes essa viagem para o café me custa caro, me aperta, me desequilibra financeiramente. Eu falei, filho, deixa eu te dar uma palavra profética. Todas as vezes que você se determinar a vir para o café, para estar perto de mim, para ouvir a palavra que Deus me deu para você, para levar para o seu ministério, para a sua igreja, uma nova unção, pode vir tranquilo, mesmo que você tenha que botar esse dinheiro na frente, porque quando você voltar, Deus vai mandar tanto recurso que Ele vai suprir em muitas vezes mais aquilo que você gastou. Uma vez o apóstolo René falou assim para mim, vão comigo numa viagem. Eu falei assim, apóstolo, não vai dar, eu fiquei indeciso. A indecisão é ruim, já falou aí o vídeo do acampamento. Eu fiquei indeciso. Eu demorei tanto na indecisão, vou, não vou, que ele me ligou de novo, perto da viagem. Vamos agora. Eu falei assim, tá bom, eu vou. Ele me convenceu. Eu fui comprar passagem, só tinha passagem de classe executiva. A passagem custava R$15 mil. Eu liguei de novo, falei, não vou. Não vai por quê? Só tem classe executiva. Mas é classe executiva que eu vou, você vai do meu lado. Eu falei, não, mas não dá para pagar 15 mil numa passagem, não. Ele falou assim, por quê? É você que vai pagar a passagem? Eu falei, não, tudo que paga na minha vida é Jesus. Aí ele disse assim, então para de ser turco Mushiba, que além de quem vai pagar é Jesus, quando você voltar dessa viagem, Ele vai mandar esse dinheiro algumas vezes mais. Eu comprei a passagem, fui com ele, foi um tempo maravilhoso de estar perto do meu líder. Foi uma viagem apostólica, fantástica, e quando eu voltei, um só discípulo
numa célula, deu um cheque de 45 mil reais. Jesus mandou 3 vezes. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Então, em 2013, saiba que Deus é teu Pai, saiba que Ele te ama, saiba que Ele vai te suprir em todas as coisas, o que você precisa é sonhar, desejar coisas boas, construir nesse ano, em torno da sua própria vida, o melhor de Deus. Deus tem coisas maiores e melhores para você nesse ano, você vai experimentá-las. E que Deus te abençoe com fé para conquistar todas elas, em todos os níveis, em todos os flancos da sua vida. Na vida pessoal, na família, os seus sonhos a nível como pessoa e também no ministério, não só para você, mas para todos os seus discípulos, em nome de Jesus. Amém? Valorize-se, porque aos olhos de Deus, você tem valor. Você é um príncipe. Amém? E o terceiro nível de valorização, há uma outra coisa que Deus quer que eu fale aqui para os pastores. Isso aqui é recado do trono. Cuidem da saúde. Se o diabo não pode pegar você porque não tem mais pecado na sua vida, fechou a porta do adultério, fechou a porta do roubo nos dízimos e nas ofertas, fechou a porta disso e daquilo, que era aquele pecado grosseiro que tinha na sua vida antes. Você passou em Peniel, virou um príncipe. Cuidado para você não ser pego pelo pecado da falta de zelo com o santuário do Espírito Santo, que é o seu corpo. Em nome de Jesus, vá fazer os exames de sangue, triglicérides, que eu perdi um discípulo outro dia com 46 anos, com 3 aneurismas na cabeça. Vinha sentindo dor de cabeça, um 144 legitimado, foi para o céu com o broche no peito da visão. Entendeu? Mas ficou aí a esposa, que inclusive está aqui, ficaram os filhos, vinha sentindo dores de cabeça, mas não suspeitou que aquilo podia ser algo sério e grave. E quando aquilo agravou, não deu tempo de socorrer. Então, quero dizer, queridos, nós precisamos ter zelo, emagrecer, fazer exercícios físicos. Eu procuro, eu falei ontem para o pastor Murilo, falei, barriga em mim não tem legalidade. A barriguinha dele já está murchando, que ele está cuidando da barriga. A esposa dele está toda se vangloriando lá na porta, ela já perdeu 6 quilos, apóstolo. Eu falei, glória a Deus, que tem que ficar igual eu. Porque eu sou modelo. Eu corro, eu tenho personal trainer, eu corro 3, 4 quilômetros, assim, numa tacadinha na esteira, assim, eu corro 4 quilômetros. Não dá para você imaginar, né, eu correndo 4 quilômetros, mas vai lá em casa que você vê. Eu corro, eu faço musculação. Já falei para meus 12, espere que até julho que eu vou ficar forte. Para quê? Só para aguentar o pique do avivamento, porque vai ser muita multidão, meu amigo. Vai ser multidão demais para consolidar. Então eu preciso estar forte, eu preciso estar atento, ligado, desperto, disposto. Eu vou contar um segredo para você. Essa noite me veio uma tribulação de espírito. Acho que o capeta já sabia que esse café ia ser uma bênção. Eu não consegui dormir a noite inteira, eu não dormi essa noite. Se eu dormi 1 hora. Mas se a gente não tiver preparado, a gente não aguenta um negócio que nem esse. Vocês iam escutar a palavra por outro que eu ia mandar aqui, porque eu não ia chegar aqui se não fosse ter um preparo. Então você vai fazer muitas coisas, você vai fazer grandes coisas, você vai viver grandes aventuras na fé e grandes moveres no Evangelho, mas precisa haver um equilíbrio de saúde espiritual, emocional e física. E você precisa cuidar do seu físico. Lembre-se da questão da imagem. Você é imagem e semelhança de Deus, você representa Jesus para os seus discípulos. Então esteja bonito, esteja bem vestido. Não precisa ficar exagerando e gastando dinheiro em roupa se você ainda não tem essa condição, não chegou nesse nível. Mas se vista bem, procura se aprimorar na questão da imagem. Né? A gente precisa aprender a falar. A gente não pode ser um pastor de multidão falando tudo errado. Nós vai para cá, nós vai para lá. Gente, é uma benção. Nossa igreja é uma benção, gente. Gente, eu falo uma coisa. Presta atenção no negócio aqui. Ninguém fica ofendido, não. Tá? Eu só estou falando uma coisa real de Deus. Eu estou falando do amor próprio. Eu estou falando de você aprender o que é se amar. Se amar é se cuidar, se amar é vencer os seus limites, se amar é se aprimorar naquelas áreas que você não é tão bom. Eu vejo aí no Twitter, esse negócio do Twitter é interessante, né? Você vê o cara que está lá do outro lado do mundo,
os apóstolos. É cada coisa tão errada, é um português que nem parece português, parece espanhol, parece inglês, parece outra língua, parece línguas estranhas. Porque tem umas coisas que não dá nem para entender. Outro dia uma moça mandou um Twitter para mim e falou assim: apóstolo Fábio, fiquei impactada com QI. Impactada. Eu falei: Senhor meu, então ajuda a nossa nação a aprender a ler e escrever. Faz o Mobral gospel da visão. Por quê? Não é por nada. Presta atenção. É demérito isso? Isso faz a pessoa ser menos de Jesus? Não. Se é um pastor, faz o pastor ser menos bênção? Não. Se é um apóstolo, põe em questão a unção apostólica dele? Não. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eram homens iletrados. Era um Pedrão lá, que devia também ter esses problemas aí. Era aqueles cabecinha de bagre lá, dos caiçara lá da praia do Mar da Galileia. Mas a gente não precisa ficar iletrado a vida inteira, né? Então 2013 é uma oportunidade para você fazer um cursinho de português, pra você aprender a mexer no e-mail, pra você comprar um iPhone para aprender a mandar SMS, que nem aconteceu comigo. Eu te abençoo com um iPhone 4, um 4S, um 5. Você vai prosperar, mas você vai investir em coisas boas, que vão nos dar o quê? Uma imagem de excelência, uma comunicação eficaz, uma capacidade de influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Como que os discípulos ficam? Vê o carro do pastor tudo quebrado, tudo amassado, tudo sujo dentro. Será que isso é um bom testemunho? Não é. Então, lembre-se disso. A sua vida, a sua casa, os seus bens e a igreja, para muitos discípulos, são um pedacinho do céu, são uma referência que as pessoas vão imitar. Isso é o mais importante? Não. Isso é o que se vê. Nós vamos ser melhores, muito melhores ainda, naquelas coisas que não se veem, que é a nossa essência espiritual. Isso é o principal, isso é o ponto de partida. Mas esse aprimoramento espiritual vai mudar o emocional e vai mudar o físico. Você recebe? Deus te abençoe. A última coisa, o amor ao próximo. Depois que eu aprendi que Deus é o meu Pai, depois que eu aprendi a amá-lo, a retribuir o amor que Ele precisa de mim, depois que eu aprendi também a me amar, a me valorizar, sabendo que eu sou um filho do rei, que eu sou um príncipe, que eu sou um representante de Deus aqui na terra e eu preciso espelhar a glória de Deus, eu preciso começar a amadurecer no sentido de manifestar amor às pessoas que estão ao meu redor. Então, um sinal de maturidade na vida de uma pessoa é ela começar a deixar de se preocupar só com ela e ela começar a se preocupar com os outros que estão ao redor. Amém? Porque o amor traz esse processo. Há muitos cristãos dentro dos ministérios hoje, dentro das próprias igrejas da visão, que por uma questão de maturidade espiritual, eles são cristãos egocêntricos. Eles só buscam a Deus pelos seus próprios interesses. A oração deles é assim: Senhor, abençoe a minha vida, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, abençoe a minha casa, Senhor, abençoe meu trabalho, Senhor, abençoe minhas finanças. E eles não estão dispostos a investir do seu tempo pela salvação de outras pessoas, ou doar-se para que mais alguém seja salvo ou consolidado. Por que isso? Porque eles ainda não foram amadurecidos no amor. Não despertou o amor neles. O gás eteno não exalou ainda. E porque o gás eteno não exalou dentro deles, não tem maturidade espiritual. São cristãos imaturos. Paulo os chama, em 1 Coríntios 3, de carnais. E fala assim: ó, eu dei leitinho para vocês, porque se eu desse comida sólida, vocês iam engasgar. Um bebê, quando ele chora, não pode dar feijoada para ele, que ele morre. Né? Tem que dar o quê? Leite. Por quê? Porque ele não tem estrutura para comer alguma coisa sólida. E da mesma forma, os bebês, eles têm essa característica. Um dia a apóstola Cláudia pregando, ela nos mostrou isso. Que um bebê, no primeiro momento que ele nasce, ele é egoísta. Ele não dá nada para a mãe. A mãe ama tanto o bebê que ela acha que o bebê ama ela. Mas ele não ama nada. Ele não ama porque se ele amasse, ele não ia chorar 3 horas da manhã. Ele não ia mamar de uma em uma hora. Ele não ia sujar 144 fraldas por dia. Né? E ele ia consolar a mãe. Ele ia falar com a mãe: mãe, eu prometo que agora eu só vou tomar mamadeira amanhã às 10 da manhã.
Não, ele não fala nada disso. Ele não fala com a mãe, ele não abraça a mãe. Se a mãe dá o rosto para ele assim, ele dá até uma mordida. Ai! Morde o peito. Por quê? Porque ele é imaturo, ele não sabe o que é o amor. Ele sabe receber amor, mas não sabe dar. E assim está cheio de gente dentro da igreja. As mães concordaram com o que eu falei? É verdade ou não? É verdade. O que eles não frutificaram em 10 anos, eles vão frutificar em 2013. Você recebe? Ah, eu acho que isso merece um aplauso para o Senhor Jesus. Deus que ama essas pessoas, vai levá-las a terem a capacidade de amar como Jesus amou. Como Jesus amou? Como é o amor de Jesus? É um amor sacrificial. É um amor que o conduziu à morte. Esse amor que ele tinha por mim, por você, o levou à cruz. Ele foi à cruz por amor. E o gás eterno prepara o fruto para morrer. Eu tenho um pé de figo lá em casa, plantado num vaso, que deu esse ano 15 figos. 7 já amadureceram. E eu tive que colher rápido os figos, porque os passarinhos já quando o figo amadureceu, os passarinhos já vieram lá. Um estragou, porque eles bicaram todo, furou todo o figo, né? E eu olhando aquilo, eu falei assim, meu Deus, o fruto, quando ele amadurece, ele morre. Ele acaba, ele é consumido, né? E da mesma forma, o amor de Deus, operando em nós, nos impele a esse morrer diário. É pelo amor de Deus que você vai abandonando a velha natureza. É por amor que você perdoa alguém. É por amor a Jesus que você cuida das vidas. É por amor a Jesus que você renuncia às suas vontades humanas, que você renuncia ao seu sonho pessoal, o seu sonho lá da vida secular, para abraçar o ministério que Jesus te deu, né? Tudo isso é fomentado pelo amor. Então, o amor é o elemento que nos leva à maturidade. Repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, que o teu amor, o amor que te levou à cruz, me amadureça nesse ano, para a glória do seu nome e para que eu possa alimentar muitos, em nome de Jesus. O fruto, quando ele está verde, ele é duro, ele é sem sabor, ele é sem cheiro, ele é sem cor, ele é feio, ele não presta para nada. Mas quando ele amadurece, ele alimenta os pássaros, ele alimenta os homens, ele alimenta quem passar em volta. Assim vai ser a sua vida em 2013. Deus vai te trazer esse amadurecimento em amor e a sua vida vai ser alimento para uma multidão incontável. Quantos recebem? Deus te abençoe. Por amor, nós nos afastamos do pecado. Pense num novo convertido. Eu, quando era novo convertido, eu comecei a recobrar esse amor próprio e eu fumava. Eu saía da igreja, eu acendia um cigarro e ia para casa fumando. Olha que coisa terrível. Mas o que Deus trabalhou em mim? Ele colocou amor próprio em mim. Ele falou, o Espírito Santo falou comigo um dia, quando eu saí da igreja, acendi o cigarro. O Espírito Santo falou assim para mim, já tem tanta gente, tanta coisa querendo te destruir, você mesmo vai se autodestruir. Eu joguei o cigarro na hora, acabou a vontade. Nunca mais fumei, fumava um maço de Marlboro. E nunca mais botei o próprio nome já diz, né? Marlboro. Tudo começa assim, macumba. Se fosse coisa boa, seria boa cumba, né? Mas é macumba, Marlboro. Então, o próprio nome já diz, né? Mas tem gente que continua. Então, o amor próprio faz a gente se libertar dessas coisas. Por amor, nós buscamos a Deus. Por amor, nós nos doamos no ministério. Então, o amor, ele é esse elemento que traz a maturidade. Amém? E se você quiser fazer uma oração pelo amadurecimento dos seus discípulos, nesse ano, diga, Senhor, segundo o poder da Tua palavra e segundo a profecia do Teu Espírito, capacita a mim e a todos os meus discípulos a amarmos ao Senhor, a nós mesmos e às multidões, em nome de Jesus. Em 2013, Senhor, capacita-nos no dom de amarmos e amadurece-nos pelo Teu amor, em nome de Jesus. Estou terminando. Só quando o fruto está maduro é que ele pode cumprir a sua função, alimentar os homens
e produzir sementes maduras que vão gerar outras plantas. Então, se nós não formos maduros no amor, não teremos como alimentar as pessoas, nem como ganhar a nossa família, nem como gerar os nossos 12, nem como alcançar as multidões. Mas Deus vai trazer esse mover de amadurecimento sobre nós. Deus vai liberar esse gás eterno do amor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, para que você chegue no final desse ano amadurecido. Quando os frutos estão maduros, é o tempo da colheita. Quando os frutos amadurecem, é o tempo de uma grande colheita. Jesus falou assim: vede que os campos já estão brancos. O trigo, quando ele está branco, ou a cevada, é porque o fruto está maduro, está na hora de colher. E quando vem a maturidade, vem esse desatar que a gente espera. Vem essa colheita que a gente espera. E quando vem a colheita, aí entra a visão de tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Uma grande festa, com grande alegria, por se ter feito uma grande colheita. A sua maturidade nesse ano vai atrair os seus 12, vai gerar os seus 144, vai permitir a cada um que está aqui fazer uma grande colheita. Você recebe? E quando houver na sua vida essa grande colheita, isso eu estou falando do final de 2013, vai haver uma grande festa, uma grande alegria e uma grande prosperidade na vida de todos que estão aqui, na vida de todos os ministérios representados na Regional Grande São Paulo, na Regional do Apóstolo Natanael, Regional Praia Grande, Baixada, em todas as regionais do estado de São Paulo. Deus vai trazer esse amadurecimento pelo mover do seu amor. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor.